Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal do Livro de Mórmon. Hoje nós estudaremos capítulos muito importantes porque falam da ministração pessoal do Senhor Jesus Cristo aos antigos habitantes das Américas. Nós começamos a estudar esse conjunto de capítulos em terceiro Nef na semana passada, da ministração pessoal do Senhor Jesus Cristo, e hoje a gente vai continuar. O capítulo 12 até 16, eles têm ensinamentos tão importantes para cada um de nós que não podem ser todos devidamente explicados numa aula de 30, 40 minutos, que é que eu pretendo dar para vocês hoje. Por isso é preciso que nós estudemos pessoalmente as Escrituras. E isso me faz introduzir essa oportunidade de conversarmos da seguinte maneira. Se você não está estudando o livro de Mórmon pessoalmente, você só está dependendo de vídeos das Escrituras ou está assistindo aula e está sendo nutrido dessa forma, você está tendo uma alimentação estilo fast food. Ou seja, ela pode te ajudar a sobreviver, mas não está adquirindo toda a nutrição espiritual que você poderia caso tivesse refeição espiritual mais adequada através do seu estudo pessoal. Então, assim, mesmo que você não tenha estudado o ano inteiro, agora é a oportunidade para você estudar todo dia as Escrituras. Lucas, mas como eu posso começar? Abre o livro de Mórmon de manhã, quando você acordar, e aperta o play para tocar na designação. Então, amanhã, por exemplo, terceiro Nef 12, abre o aplicativo do livro de Mórmon ou o aplicativo Biblioteca do Evangelho, vai lá em terceiro Nef 12 e põe um play. Simples assim. O ideal seria que você reservasse um horário, um momento onde você pudesse estudar, ler, comparar as escrituras. Mas se isso não está acontecendo, se a sua ginástica espiritual não está tão avançada assim e você não consegue dividir o seu treino em séries, repetições, treinar grupos musculares, pelo menos começa a andar, não é assim que a gente faz? Quando está longe, começa a andar, depois começa a correr um pouquinho, depois aprende sobre um treino, aprende sobre alimentação. Então é assim, tudo no começo é um pouco mais difícil, mas se eu puder persuadir vocês a estudarem por conta própria, façam isso. Eu às vezes encontro pessoas que seguem aqui o canal e me dizem, como aconteceu hoje na reunião, e eu fico muito feliz com isso, elas começaram a estudar diligentemente as Escrituras todos os dias quando ouviram em um desses meus vídeos esse desafio. Então, elas não deixaram de assistir, essas pessoas não deixaram de assistir os vídeos, mas estudam pessoalmente, apenas como uma sobremesa, uma refeição aí no final da semana, elas consomem o que eu produzo. Já outras pessoas, e isso me deixa triste, diziam o seguinte: Lucas, eu assisto seu vídeo porque aí eu não preciso estudar, as escrituras. Tá fazendo errado, meu irmão e minha irmã. Eu aprecio a, a sua audiência aqui. Eu gosto de ter vocês aqui, não quero perder vocês, porque é uma bênção na minha vida poder estudar as escrituras e trazer. Mas eu quero dizer bem claramente, se você apenas estuda as escrituras através do vídeo aqui, não é o suficiente para adquirir conhecimento espiritual que vai te ajudar a ter revelação, tá bom? Então, vamos lá. Tô com uma espinha aqui, ó, grande, né? Mas isso não incomode vocês. Vamos para terceiro Nef 12. Terceiro Nef 12, 13 e 14. Desculpa. Não, é isso mesmo. 12, 13 e 14. Eles são o sermão que Cristo faz no templo de abundância, que é muito parecido com o sermão da montanha que nós encontramos em Mateus 5, 6 e 7. Se você estudar este sermão comparando com o sermão da Bíblia,
que está registrado em Mateus, e que também está registrado em outros evangelhos, mas ele está de uma maneira mais dispersa, né? Mateus ele coloca numa sequência mais apropriada para o nosso estudo, e que parece que originalmente foi feito assim. Embora o estudo de Terceiro Nefe nos ajude a entender que algumas partes do sermão foram direcionadas a públicos diferentes. Então a gente vê que uma hora Cristo está falando para toda a multidão e outra hora ele está falando apenas para os apóstolos, para aqueles discípulos escolhidos dele. E a primeira parte são as bem-aventuranças. E tem uma bem-aventurança a mais do que nós temos lá no Novo Testamento. Tá? No versículo 1 diz assim: Bem-aventurados sois vós, se derdes ouvido às palavras destes 12, dos 12 apóstolos que escolhi dentre vós, para exercer o ministério junto a vós e ser vossos servos. E a eles dei poder para batizar-vos com água. Após haverdes sido batizados com água, eis que eu vos batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Portanto, bem-aventurados sois se crerdes em mim e fordes batizados depois de me haverdes visto e saberdes que eu sou. Então, temos a conferência geral se aproximando. Que bênção poder ouvir de apóstolos, profetas e dos líderes gerais da igreja. Eles foram escolhidos pelo Senhor para exercer o ministério entre nós. Eles foram escolhidos para ser nossos servos. E eu sou testemunha, como vocês, de que os apóstolos do Senhor, os membros da primeira presidência, são nossos servos. Já parou para pensar que o presidente Russell M. Nelson ele tem 100 anos de idade e ele continua trabalhando diligentemente? Recentemente encontrei um amigo no trem que é da ala do Profeta, aqui nos Estados Unidos, né? O Profeta ele tem um pequeno apartamento próximo da sede da igreja em Salt Lake e assim como os membros da primeira presidência, eles frequentam a ala desse meu amigo. E ele me contou como o presidente Nelson é incansável, apesar de estar mais debilitado fisicamente, principalmente depois da queda que ele sofreu, ele continua indo nas reuniões, ele continua trabalhando muito. Que homem! Às vezes a gente ouve falar de alguém que tem 100 anos de idade, que tem 90 anos de idade, mas está na aposentadoria, está indo lá pescar, está lendo, e tudo bem, né? Eu acho que se eu tivesse idade também vou estar querendo fazer isso, mas esses homens foram separados, reservados por Deus para um trabalho mais elevado. E eles se dedicam muito. Então, quando fala aqui para ser servos, eu posso testificar que eles realmente se esforçam para servir, porque o trabalho que eles fazem não é para engrandecimento próprio. Eles não estão todo dia na sede da igreja pensando neles, na família deles. Estão pensando em como ajudar as pessoas a virem a Cristo dos dois lados do véu. Verdadeiramente eles são salvos. E se nós crermos em Cristo através do testemunho deles, seremos bem-aventurados. E aí ele fala outras bem-aventuranças que para mim representam degraus para a gente chegar no céu. Ele fala, por exemplo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são todos os que têm fome e sede de retidão, porque eles serão cheios do Espírito Santo. Os puros de coração, que podem chegar a um estado tão abençoado e ver Deus. E ele fala no 10: Bem-aventurados são todos os que sofrem perseguição por amor ao meu nome, porque deles é o reino dos céus. Você já sofreu perseguição por ser um membro da Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias? Alguém já tirou sarro de você? Já fez chacota? Já tirou alguma oportunidade que você merecia, mas por você ser membro da igreja, você não conseguiu? O Senhor diz: bem-aventurado. Bem-aventurado é você se te perseguirem. Bem-aventurados sois quando os homens vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Porque muito vos regozijareis, muito vos alegrareis, porque grande será a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós somos o sal da terra, nós não podemos perder o sabor. Nós não podemos parar de guardar os mandamentos e seguir o Evangelho de Jesus Cristo. É uma grande responsabilidade ser como a vela que é colocado e dá luz a todos que estão na casa, ou como a cidade que é edificada no monte e as pessoas podem ver de longe.
Mas, assim, meus irmãos e irmãs, fomos chamados para nos tornarmos a luz das pessoas. Não, elas não vão ver a nossa própria glória, mas quando verem as nossas boas obras, vão poder glorificar ao Pai Celestial, porque imediatamente reconheceremos que sem Deus não somos nada, que nós somos menos que o pó da terra, mas com Deus podemos realizar todas as coisas. Então, esses ensinamentos, eles são muito preciosos porque nos ensinam o viver cristão e nos ajudam a traçar uma rota para a vida eterna. Eu não vou poder comentar sobre todos os ensinamentos que está aqui, como eu falei no começo, são muitos e são bem importantes, mas se eu pudesse pedir para vocês durante a leitura da semana, em preparação à conferência geral, vão lendo devagarzinho e pensando, Senhor, o que eu posso melhorar? Qual desses atributos, quais dessas recomendações do Senhor Cristo se aplicam a mim? Por exemplo, o Senhor disse que nós não devemos cometer adultério, que isso está nas Escrituras. E ele disse, se alguém atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. As pessoas acham que pode ficar falando sobre qualquer assunto, que fala de modo trivial ou banal a respeito do relacionamento sexual que deve haver entre um homem e uma mulher legal e legitimamente casado, mas olha a seriedade que o Senhor fala aqui. Aquele que olhar para uma mulher, no caso, as mulheres olharem para o homem, ou mesmo hoje em dia, né? Olhar para qualquer coisa, qualquer pessoa para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. E o Senhor diz, é melhor que repudieis essas coisas, carregando assim a vossa cruz. Então, às vezes, vai precisar sacrifício, vai precisar esforço, vai precisar deixar de ter algumas coisas que o mundo acha bom. Mas se nós fizermos isso, nós nos sentiremos abençoados. Diz aqui. Porque isso. E também diz assim: digo-vos, porém, que todo aquele que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Eis que vos dou o mandamento que não deixeis que qualquer dessas coisas entre em vosso coração, porque é melhor que repudieis essas coisas carregando assim a vossa cruz, que serdes atirados no inferno. Então a bênção é nós não sermos atirados no inferno. Foi escrito que todo aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe carta de divórcio, e o Senhor diz que é contra o divórcio deliberado. Ele diz, em verdade vos digo que todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, ou seja, pecados sexuais, faz com que ela cometa adultério. E o que se casar com a divorciada cometerá adultério. Existe um discurso do presidente Oaks, Daniel Oaks, na época que ele era membro do Coro dos 12 Apóstolos, que ele fala sobre o divórcio. Eu recomendo que vocês leiam, porque hoje nós temos muitas pessoas que são divorciadas na igreja. E eu sei que muitas delas, elas sentem culpa e ficam se perguntando se o plano de salvação ainda se aplica na vida delas. Depois de ler uma escritura dessa, então, elas podem se sentir sem esperança de salvação. E uma coisa que eu quero dizer para as pessoas divorciadas, mas para todas as pessoas também, é que Deus ama seus filhos e que Ele tem um plano de alegria e felicidade e que sempre há esperança em Cristo. Mesmo que você tenha sido culpado de um divórcio, mesmo que você tenha responsabilidade na destruição da família, existe uma maneira para o arrependimento e o perdão. Existe esperança na expiação. Deus é tão amoroso que Ele providencia uma maneira para que nós possamos nos libertar, ser curados, resolver os conflitos e novas oportunidades surgem. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que vai ser resolvido rápido, mas o Senhor, Ele pode resolver todas as coisas. Não há nada impossível para Ele. Então, se você é vítima de um divórcio, né, você se sente assim, ou se realmente foi assim, o Senhor pode te curar. Se você teve uma parte
Sim, cometeu algum erro, como no caso de fornicação, né, adultério, o Senhor ele também pode resolver esse problema e ele pode trazer paz e entendimento. Conheço várias pessoas que se divorciaram, que depois encontraram uma pessoa digna e fiel e puderam constituir uma nova família para o Senhor. Então, assim, nunca devemos perder a esperança de que o plano de salvação não se aplica para nós, tá bom? E também para aqueles que não são divorciados, para aqueles que têm uma família forte, feliz, está funcionando, né? Apesar dos desafios, está indo. Não olhem as pessoas divorciadas como uma segunda categoria. Não olhe elas como alguém que já perdeu a chance, que não tem solução. É muito difícil estar numa igreja de famílias e ver que a sua não deu certo, né? Por algum motivo você não conseguiu manter um casamento e uma família e fica feliz por essa pessoa estar na igreja. Talvez ela tenha algumas coisas para resolver, mas quem é você para julgar, né? Você é o bondoso irmão e irmã que vai estar lá para apoiar, para que ele consiga ou ela consiga resolver as coisas com o Senhor. Então, acho que os ensinamentos do Senhor vão nessa direção, da gente ter misericórdia e bondade. Ele está falando aqui de um padrão mais elevado. Esse sermão serve para a gente entender a lei celestial. Se a gente quer viver no reino celestial, nós temos que viver o que está aqui. Por isso que ele diz: quisera que fosseis perfeitos, assim como eu, ou como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. É um desafio, mas esse é o mandamento que recebemos. A perfeição não vai ser alcançada de uma hora para outra. Vocês sabem disso, vocês conhecem vocês muito melhor do que qualquer outro, não é? E olhando para si, você percebe suas falhas, suas dificuldades, seus pecados. Mas por meio de Jesus Cristo você pode vencer todos os desafios. O capítulo 13 continua esse sermão maravilhoso, ensina, por exemplo, sobre a oração, ensina sobre o perdão, sobre o jejum, ensina que a luz do corpo são os olhos. Se, pois, teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, o que você está buscando? O que você está lendo? O que você está assistindo? Como você vê as outras pessoas em interações? Quer dizer, você tem um julgamento rápido quando você vê uma atitude assim, um pouco estranha, você julga com misericórdia ou você já pensa que a pessoa está fazendo algo errado, está tirando vantagem? Então, como que você discerne aquilo que está ao seu redor? É com misericórdia, com bondade, com solidariedade? O Senhor diz também no 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você ama a Deus ou ama Mamon, ou se dedica a Deus ou se dedica a Mamon. Vocês não podem, eu não posso, ninguém pode servir a dois senhores. Temos que escolher as riquezas do mundo, a glória do mundo, a popularidade, os aplausos ou a glória de Deus. Eu prefiro ficar com a glória de Deus. É difícil, algumas situações pode ser mais difícil do que outras, quando envolve trabalho, quando envolve um reconhecimento que você estava lutando muito para ter na escola, entre os colegas, mas entre Deus e o mundo, sempre prefira Deus, porque Ele pode recompensar com exaltação e felicidade sem fim. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Ou no livro de Mórmon está escrito sua retidão. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Não há nada que vai deixar de ser acrescentado. Nada que é bom, justo, verdadeiro e louvável que vai deixar de ser acrescentado. Se você colocar em primeiro lugar o reino de Deus e sua retidão. Isso significa que, mesmo que você queira muito participar de um evento esportivo no domingo, você sabe que o dia do Senhor é sua prioridade. Isso significa que mesmo que você queira muito, muito aquele carro bonito que você sempre sonhou, mas você sabe que esse dinheiro é para ter uma reserva ou é para comprar alguma coisa para sua família, investir para o futuro, ter um plano de saúde, enfim. Não é para aquele sonho de consumo, né? E não que seja uma coisa necessariamente ruim, mas quando nós sabemos que nossa prioridade é Deus, nossa família, servir na igreja, guardar os mandamentos, né? Ser um bom trabalhador,
ser um bom cidadão. Quando nós alinhamos nossas prioridades com as Escrituras, com a vontade de Deus, as outras coisas, elas deixam de ter tanto brilho, de ser importante, e a gente consegue focar naquilo que vai trazer maior alegria. Eu gosto também do ensinamento que está no 34, que é: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se preocupará com suas próprias coisas. Basta cada dia seu mal. Não significa que nós não devemos planejar para o futuro, que nós não devemos ser prudentes. O Senhor tem várias parábolas que ele fala a importância de se preparar, de reservar, de estar pronto para os eventos futuros, como por exemplo a parábola de construir a nossa casa sobre a rocha do Redentor. Mas o que ele está dizendo aqui é que a preocupação excessiva com o futuro, quando a gente está ansioso, a gente acaba perdendo as oportunidades que Deus quer nos dar de aprendizado e de serviço. A gente acaba desfocando daquilo que nós devemos fazer. E aí até corremos o risco de nos tornarmos fanáticos com as coisas de Deus, com as coisas boas. Então, sem extremos. O Senhor diz: basta cada dia seu mal. Vamos nos preparar para o futuro, mas sem ficar tão ansiosos e preocupados. Isso também me lembra, um outro aspecto desse ensinamento, é que quando as coisas estão difíceis, emocionalmente pesadas, talvez economicamente desafiadoras, esse ensinamento pode nos dar conforto. Porque assim como o Senhor ele deu maná todo dia para os israelitas, ele pode nos sustentar com pão dia após dia. E se está muito difícil a sua vida, lembra, você precisa viver bem hoje. E amanhã o Senhor vai cuidar do resto. Ele é um Pai bondoso. E Ele vai te ajudar a viver o próximo dia. Mas não fica tão preocupado com o futuro a ponto de ficar paralisado, desesperado. Não. Viva muito bem hoje. Viva a próxima hora, o próximo conjunto de horas, o próximo dia, a semana. E assim vai passando o tempo. E você vai vendo que vai sendo abençoado por Deus. O 14, não julgueis, o Senhor fala. Porque com a medida que você julgar, você vai ser julgado. Não vai dizer assim, deixa eu tirar o argueiro que tem no teu olho, sendo que tem uma trave no teu. E nós somos muito culpados disso, não é? De fazer julgamentos rápidos, de atacar, de apontar o dedo. Então, que ensinamento importante e precisa ser repetido constantemente, porque é difícil de aplicar. Pedi e dar-ser-vos-á, buscar e encontrareis, batei e ser-vos aberto. Uma das promessas mais repetidas nas Escrituras é que o Senhor quer nos dar revelação e quer nos guiar. Mas precisamos nos esforçar. O Senhor ama o esforço, ensinou o presidente Nelson. Conferência geral, você quer receber revelação? Enquanto os profetas e líderes gerais estão ensinando? Precisa se esforçar. Muitas pessoas acham vantajoso, mesmo que a reunião seja assistida em casa, no celular ou na televisão, pela internet, se vestir socialmente, com gravata, os homens, as mulheres vestidos. Aí você diz, nossa, mas você está na sua casa, no sofá, e pode estar assim, deitado no cobertor, comendo pipoca, porque não é um entretenimento. Agora, não estou julgando você, se você achar que deve fazer isso, faz, tá bom? Mas, como é uma ocasião especial e reverente, talvez você se arrumar, se vestir e ficar preparado para desfrutar da palavra de Deus, possa ser uma demonstração ao Pai Celestial de que você quer receber a sua palavra, que você está buscando, que você está batendo, que você está pedindo. Esses outros ensinamentos que há aqui, como por exemplo, se você quer que o homem vos faça, fazei a eles primeiro, porque essa é a lei dos profetas, né? Essa é a regra de ouro, é valioso. E nós encontramos em várias culturas diferentes. Você não pode exigir o comportamento de uma pessoa se você não está dando. Essa pessoa não é gentil comigo, mas você está sendo gentil com ela? Ele também fala sobre os falsos profetas, os falsos moralistas, que até aparentemente realizam milagres, né?
mas que não conhecem o Senhor, e que no último dia o Senhor vai dizer: não vos conheci. No 15, Jesus explica mais claramente para os nefitas que a lei de Moisés foi cumprida. Ele diz também que ele falou ao povo de Jerusalém que tinha outras ovelhas, mas ele não pôde esclarecer tão claramente para eles, por causa da incredulidade, quem eram aquelas outras ovelhas. E ele disse aos nefitas: olha, além de vocês, eu tenho outras, que são tribos que o Senhor levou para longe, mas que não estão perdidas para o Pai. E que depois de ministrar vocês aqui, eu vou visitá-las também. E é muito legal estudar as Escrituras, porque vários dos nossos amigos e irmãos de outras denominações religiosas, eles leem o Velho Testamento e eles acham que Cristo, quando fala que tem outras ovelhas, lá em João 10,16, ele está falando sobre os gentios. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz na Bíblia que não foi enviado senão as tribos perdidas da casa de Israel, e que os gentios receberiam o ministério através dos apóstolos que ele havia escolhido pelo Espírito Santo. Então, o livro de Mórmon cumpre perfeitamente as profecias e escrituras bíblicas que nós encontramos lá. Então, esse capítulo é muito legal vocês estudarem as notas de rodapé para vocês conseguirem fazer essa relação. E até explicar para um amigo, de outra denominação cristã, como que o Novo Testamento ele tem escrituras que falam do livro de Mórmon e o livro de Mórmon escrituras que falam do Novo Testamento. A continuação desse discurso nós encontramos em 3º Nef 16, mas também é uma profecia sobre nós nos últimos dias, que diz assim: bem-aventurados são os gentios por sua fé em mim, por meio do Espírito Santo, o qual lhes testifica de mim e do Pai. E por causa de sua fé em mim, diz o Pai, por causa de vossa incredulidade, ó casa de Israel, a verdade chegará aos gentios nos últimos dias, para que a plenitude destas coisas lhes sejam dadas a conhecer. E aí ele fala então da nossa época, a época dos gentios. E ele até cita Isaías, dizendo: serão cumpridas as palavras deste profeta. Tuas sentinelas alçarão a voz, juntamente cantarão, porque verão olho a olho quando o Senhor fizer com que Sião volte. Exultai juntamente, cantai, lugares desolados de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de Deus. É a época que nós vivemos, meus irmãos e irmãs. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias é o reino de Deus na terra. O Senhor está desnudando, mostrando o seu braço de poder a todas as nações. E nós fazemos parte disso. Eu oro para que, enquanto vocês estudem esses capítulos, esses versículos maravilhosos, possam sentir como esses ensinamentos são importantes para nós em nossa época. Que possam também estar melhor preparados para a conferência geral, onde ouviremos a voz de Deus. Obrigado por assistirem esse vídeo. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.